Olá pessoal, André Júnior aqui. Estou aqui hoje para poder trazer uma meditação, uma reflexão para a sua vida, compartilhar um pouco daquilo que tenho vivenciado, experimentado nesse tempo tão desafiador de quarentena, né? Tem sido desafiador para todos nós e para cada um por seus motivos particulares, que podem ou não se assemelhar ao que outras pessoas estão passando. Mas sem sombra de dúvidas, aquilo que há de mais comum a todos nós são os desafios que a gente está tendo. Sejam eles quais forem, em quais áreas forem, né? Com certeza estamos sendo desafiados a nos reinventar, a nos redescobrir, a redescobrir a convivência, a paciência, a realmente suportar uns aos outros. Enfim, cada um está sendo desafiado numa área, de uma forma específica, e não cabe um ao outro julgar os desafios particulares das pessoas, né? Para começar, eu queria compartilhar com vocês um pouquinho do que eu estava lendo agora há pouco. Estava lendo um trechinho de um livro do Max Lucado. Bom, se alguém quiser ler a respeito desse, procurar a respeito desse livro, né, ou lê-lo, tá aqui, ó. Seu Nome é Amor, Max Lucado. É esse aqui, tá? Recomendo, livro muito bom. E esse é aquele tipo de livro que, pelo menos para mim, tá? Vou te falar como eu vejo esse tipo de livro do Max Lucado. Não todos, né? Mas quase todos os livros do Max Lucado eu vejo da seguinte forma. São livros para você degustar. Não são livros para você pegar e vou sentar aqui e vou ler como se fosse uma história, como se ele estivesse me contando aqui um caso, enfim. Não é dessa forma. Para mim, pelo menos, os livros do Max Lucado funcionam como fazendo um comparativo, como se fossem reflexões diárias, meditações diárias, algo assim do tipo. São livros que trazem realmente reflexões muito profundas e muito interessantes para as nossas vidas. E hoje eu estava lendo aqui um trechinho que falava do porquê que Jesus fez o que fez. Isso dentro do contexto dele ter vindo aqui à Terra e ter vivido, né, como ser humano, vivido como nós. E aí ele cita, nesse trecho que eu estava lendo, a respeito dos desafios de Jesus. Por exemplo, ele se fez carne. Então ele enfrentou o frio, ele enfrentou o calor, ele enfrentou a fome, ele enfrentou vários sentimentos, enfim, várias coisas. E que naquele momento que ele estava enfrentando aquelas coisas, como sendo homem, mas não deixando de ser Deus, ele poderia ter feito com que essas coisas fossem sanadas. Por exemplo, no momento de frio, ele poderia ter se transportado para o Caribe? Poderia. O que o impedia? Estamos falando de Cristo. Ele poderia, por exemplo, no momento que o soldado foi pregá-lo na cruz, ele poderia ter impedido que aquele cravo o perfurasse? Poderia. Ele poderia ter feito tantas coisas, mas sabe por que ele fez o que fez? Por você, por mim. Ele fez o que fez por amor a toda a humanidade. E aí entra o porquê que eu estou falando isso. Parece que está desconexo do que eu comecei a falar, né? Mas não está não. Vou trazer mais uma reflexão aqui. Olha só para onde que esse trecho do livro do Max Lucado me remeteu. Pouco antes da gente entrar nesse período de pandemia, até o ano passado aí, a gente viu muitos casos de suicídio. Um aumento exponencial nos casos de suicídio. Para falar um pouco melhor sobre isso, né, para colocar um período, né, mais correto, seria entre 2018 e 2019, né? Teve um aumento exponencial dos casos de suicídio, pastores, pastoras, adolescentes, jovens. Houve um aumento muito grande, uma coisa que num certo momento começou a ficar assustadora. Parecia, não estou assim menosprezando, não estou diminuindo, não é nada disso, não entendam dessa forma. Mas parecia que estava virando uma epidemia. O negócio começou a acontecer um atrás do outro. E as pessoas começaram a ficar assustadas, o que está acontecendo, por que as pessoas estão tirando a vida, o que está havendo de fato. E ao mesmo tempo muitas pessoas começaram a julgar. Ah, fulano se suicidou por causa disso, por causa daquilo outro.
Só quem conhece o coração do ser humano é Deus. Só quem sabe o que o outro está sentindo é Deus. E dor não se mede. A sua dor para você, ela tem um tamanho. Para o outro, tem outro. Mas a dor que do outro para você pode parecer pequena, para ele é grande. E vice-versa. Então dor, desafios, são coisas que a gente não pode medir. Para mim, para você, pode ser algo grande, pequeno. E para o outro, né, o contrário, enfim. E aí, assim, meditando sobre tudo isso, eu quero agora juntar tudo isso e trazer uma reflexão a respeito do que a gente está vivendo nesse momento de pandemia, de quarentena, momentos de desafios. Muitas pessoas perderam emprego, muitas pessoas estão vendo a falência bater a porta, muitas pessoas estão na incerteza se continuarão empregadas ou não, se terão condições de dar continuidade aos seus negócios ou não. Muitas pessoas estão se sentindo perdidas, não sabem o que fazer, muitas pessoas estão se sentindo sufocadas. E eu falei de tudo isso porque esse momento que a gente está vivendo, esse momento de desafio, está sendo um momento que, assim, a impressão que me dá, a reflexão que eu fiz e que eu quero compartilhar contigo, é que parece que Deus parou tudo e falou assim: eu vou fazer agora você sentir um pouco da dor do outro. Eu vou fazer agora você sentir um pouco dos desafios do outro. Sabe? Porque o ser humano, ele é muito bom de se importar com os seus próprios problemas, mas ele tem muita dificuldade em se colocar no lugar do outro. O ser humano, ele tem facilidade para curtir e compartilhar uma mensagem, mas ele tem dificuldade para, na vida real, ele parar para pensar sobre a dor, a dificuldade, os desafios do outro. E tentar fazer algo, né? Então, assim, a impressão que eu tenho é que Deus preparou esse momento para que eu e você possamos entender um pouquinho do que é sentir a tristeza querendo se transformar numa depressão, a dor querendo se transformar numa depressão, a incerteza querendo se transformar numa síndrome do pânico. Nós estamos hoje entendendo um pouquinho do que essas pessoas passaram ou estão passando. Pessoas que enfrentam depressão, síndrome do pânico, ou que já enfrentaram, pessoas que chegaram ao extremo de cometer suicídio e que talvez algumas pessoas tenham julgado, que talvez algumas pessoas tenham apontado. Hoje nós estamos entendendo um pouquinho da dor, da tristeza dessas pessoas. Hoje alguns estão sentindo na pele a dor, a tristeza do que é estar desempregado, do que é não ter a certeza do que vai acontecer no dia seguinte, porque pode ser que seja demitido, pode ser que vá à falência. Hoje, muitos estão tendo a oportunidade de se colocar no lugar do outro. E aí é onde entra o porquê de eu ter citado um trecho desse livro. Jesus não precisava fazer o que fez. Ele não precisava, ele não tinha essa obrigação. Ele é Deus, ele é um com Deus. Ele é o Senhor dos senhores. Ele não precisava, ele não tinha necessidade. Mas sabe por que ele fez? Por mim e por você. Por nos amar. É nisso que consiste aquele versículo tão conhecido de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O grande amor de Deus fez com que ele enviasse o seu Filho, fez com que Jesus viesse, vivesse como nós vivemos, passasse pelos desafios que nós passamos, enfrentasse tudo que ele enfrentou, frio, fome, cansaço, de repente rachaduras nos pés de tanto andar, de repente pequenas lesões ali, calos, tantas coisas que a gente passa aí no dia a dia na vida, né? Tantas coisas corriqueiras e tal, e chegando ao extremo de ser injustiçado, assassinado, receber uma condenação que ele não merecia, uma condenação que era minha e sua. Enfim, esse é um momento para a gente pensar
se nós verdadeiramente temos amado o nosso próximo. O Senhor Jesus, certa vez, quando perguntado sobre qual era o maior mandamento, ele disse que tudo se resumia em amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Sabe por quê? Porque quem ama a Deus não vai colocar nada no lugar dele. Quem ama a Deus vai honrá-lo, vai servi-lo, vai fazer aquilo que é a vontade do Pai. Quem ama ao próximo não trai, não mente. Quem ama o próximo se coloca no lugar do outro. Quem ama o próximo se importa com a dor do outro. Quem ama o próximo se importa com aquele que chora pelo desemprego, se importa com aquele que sente a dor, a tristeza da depressão. Quem ama o próximo se põe de joelhos pela causa do outro. Se puder, faz algo para ajudar o outro. Esse é um momento em que Deus nos está dando a oportunidade de sentirmos as dores e os desafios uns dos outros. Nós precisamos tirar lições desse tempo. Esse é um tempo muito importante, muito precioso, em que Deus está permitindo que nós possamos crescer como pessoas, como seres humanos e principalmente como servos dele. Que nós possamos aprender nesse tempo, que nós possamos crescer nesse tempo, que nós possamos enriquecer nesse tempo, mas enriquecer não financeiramente, mas enriquecer em algo que o dinheiro não compra, enriquecer aqui dentro, enriquecer como ser humano, enriquecer na mentalidade, enriquecer no amor, na empatia. Nós precisamos praticar o amor. Nós precisamos entender a dor do outro. Nós precisamos nos colocar no lugar das pessoas. Nós precisamos aprender verdadeiramente o que é amor. Nós precisamos olhar para a cruz. Precisamos olhar para a cruz de Jesus e entender que ele não tinha a obrigação, mas ele fez porque nos amava. E ele nos desafia a tomarmos a nossa cruz e segui-lo. Ou seja, ele nos desafia a verdadeiramente amarmos o nosso próximo, a enfrentarmos as dificuldades da vida, mas não deixarmos ninguém para trás. Nós não podemos caminhar sozinhos. Nós precisamos olhar para os lados e às vezes até para trás. Porque nessa caminhada tem pessoas enfrentando dificuldades junto com a gente e tem pessoas que estão ficando para trás porque não estão aguentando prosseguir. Que Deus possa falar com você através dessa mensagem, que o Espírito Santo de Deus possa te dar um entendimento daquilo que eu não consegui te passar. E eu quero aqui fazer semelhante a um desafio que aconteceu alguns anos atrás na internet. Eu quero desafiar uma pessoa para dar continuidade a esse vídeo, a fazer também uma reflexão, a falar sobre os seus desafios dessa quarentena, enfim, lançar uma palavra para alguém aí. Eu quero desafiar a minha amiga e praticamente vizinha Letícia Sá a dar continuidade. Que Deus te use e que você seja um instrumento de Deus para abençoar outras vidas. Pessoal, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.